Olá, estamos chegando para mais uma edição do Metabase na Cidade pela TV Metabase, que é o canal do trabalhador. Você já se inscreveu no nosso canal? Faça isso para que você seja notificado assim que a gente entrar com um conteúdo inédito como esse que a gente está colocando no ar a partir de agora. Metabase na Cidade, sempre inovando e sempre mostrando o que o Sindicato Metabase faz, a relevância dessa entidade para a comunidade como um todo. Nosso convidado de hoje, muito especial e muito conhecido. Tenho certeza que você já ouviu falar nesse nome. Quem é que está com a gente hoje? Palestrante, ex-jogador de futebol, secretário municipal de Ciência e Tecnologia. E tem mais adjetivos para ele. Diego, Danilo, seja bem-vindo. Rogério, grande Rogério Mesquita conosco. Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo. Vamos lá. Ô, Návio, né? Um abraço a todos que nos acompanham. Eu acho que faltou nesse currículo aí. Eu acho que o que estraga o currículo dele, ele é vascaíno. Ei, sabia que ele ia soltar essa. Não. Eu sempre brinco e falo, a nação é grande demais. Aqui, por exemplo, são 2 vascaínos aqui. Eu sei, aqui. Mas tem 8 aqui, é porque eu penso, vocês não estão podendo. E 2 São Paulinos aqui, ué. Só tá vendo nós 4, mas tem 8 aqui. E 2 São Paulinos aí. Mas diante do que ele fala aqui, nós já estamos... Gigante, né? Ô, Rogério, obrigado pela presença, né? É um privilégio, uma honra do sindicato te receber, né? Secretário de Ciência e Tecnologia. Mas assim, né? Me permite. Rogério não, tem que ser Boguete. De muitos anos, Obrigado pela presença, viu? Diego, Danilo, Návio e todos que estão nos assistindo aí na TV Metabase, para mim é uma honra, porque você colar com uma entidade tão de grande responsabilidade, que tem um trabalho prestado para a comunidade como o Metabase, é uma honra. Vocês me permitirem falar no microfone de vocês, estar aqui nessa bancada. Fiquei muito feliz mesmo com o convite, Danilo, e realmente dá um friozinho na barriga. Bom, eu queria perguntar o seguinte, de onde vem aí essa amizade? Porque, pelo que eu estou vendo, você já se conhece já há um tempo. Cara. Faz tempo. Como é que é isso? Muito tempo. Eu acho que o Danilo é o melhor para explicar isso aí. Graças a Deus a gente é do mundo do futebol. O Rogério, o pai dele, indiscutível. Então, o cara que narrava o jogo. O Nerinho é figura em catalão, como se diz. Aí você pega Nerinho, Vanderlei do Correia, do Camelo. Vanderlei Camelo. Então, assim, graças a Deus a gente sempre foi apaixonado por futebol, admirador do futebol e sempre acompanhou o Rogério na vida dele como atleta, porque a gente admira o bom jogador. Depois do passar do tempo que ele parou de ser jogador, a gente admira a pessoa que ele é, o respeito que ele tem da cidade, ele não só a esposa dele, a família dele, então... Mas a minha admiração começou lá atrás, eu como gandula do craque, tem história... Ele vai colocar muito velho. Eu ia te falar aqui, Danilo, só te cortando um pouquinho, eu não lembro, Rogério, de ver você jogar, porque eu era novo. Mas continua. Então, assim, e meu pai não é mentira pra ninguém, ele torce pro craque, mas... No brasileiro é Vila. Mas ele é Vila, e eu acho que a última alegria que ele teve no Vila foi o Rogério que deu. Em 95. Em 95, de lá pra cá só teve... Não, teve mais um de lá, mas foi campeão uma vez só. Então, assim, meu pai sempre apaixonado pelo Vila. E ele gostava de ir lá no campo do Vila, nós mesmos morando em Catalão, e vendo a figura do Rogério de Catalão no time que ele era apaixonado, então eu conhecia o pai dele. Então, assim, foi se criando uma amizade, então, assim, dentro dos campos, e aquela amizade foi se tornando forte, né? Agora, essa história de Gandula, eu queria um pouquinho mais sobre isso. Gandula no craque e ele jogando, como é que era isso no vestiário? Não, o Danilo eu falo assim, às vezes as pessoas não entendem a história e querem fazer julgamento pelo momento atual. Eu brinco aquela música do Harmonia do Samba, né? Respeita a nossa história. E o Danilo com o futebol não é a Becate. Não é a Becate. O Danilo está falando sério. Ele já foi gandula do craque. Ele já foi ajudante de roupeiro. Nem roupeiro, foi promovido. Ele é de gandula, aí ele foi trainee, né? Ele não foi pleno, ele não foi roupeiro pleno. Ele foi trainee e o apelido dele era secretário. Porque ele era secretário do pescoço, que era o Gesivaldo, lá de Jataí. Jataí, que era o roupeiro. Então, assim, ele queria estar junto. Ele queria servir. Né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, o Danilo da Becate, o Danilo mexeu com isso agora, porque fez um projeto. Não, gente. Antigo, e a história da Becate é muito mais antiga do que muita gente sabe. Eu fui o administrador que assinou o primeiro projeto da Becate. Junto com o São René. Junto com o São René. Então, verdade. Assim, as pessoas elas precisam respeitar a história. E, infelizmente, com a evolução da informação, e você trabalha isso, Návio, tem se perdido muita história
no caminho. É verdade, isso é verdade. Porque muitas vezes as pessoas veem, o Danilo da Becate, bem sucedido, né, o Diego aqui no sindicato, mas ninguém sabe o que foi plantado até chegar aqui. E o detalhe, eu sempre falo isso, a lei da semeadura, ela nunca falha. Não tem como. Então as pessoas precisam aprofundar um pouco mais, não lê só a manchete não, lê a notícia inteira. Não, né? e aproveitando, Rogério, assim, você falou de não se perder, né, a notícia, e você é escritor também, né, cara? Sim, eu escrevo. E acho que o livro é uma ferramenta muito importante para não se perder essa história. Sim, né? eu tenho 4 livros, né? Meu primeiro livro foi... eu sou descendente de turco, né? Então o turco quer fazer dinheiro. Né, então, eu comecei a dar aula na faculdade, aí eu vi que porque eu, enquanto aluno, eu via que os meus colegas tinham dificuldade em apresentar trabalhos, né, e defender a monografia no final. E aí eu comecei a dar aula, aí eu fui para pós-graduação, aí eu vi que os caras tinham. Comecei a dar aula e vi que meus alunos tinham. Aí eu fiz um teste, né? Fiz um aperitivo, né, um test drive, dei um curso para uns alunos meus. O nível de aproveitamento foi lá em cima, aí os alunos fez assim, plim, plim. Aí eu montei um curso, e desse curso eu criei um DVD. Inclusive ontem o Pedrinho... DVD, não, né? o Pedrinho ontem postou um. Pedrinho, ex-vereador, ontem ele postou o meu DVD, Como Apresentar Trabalhos e Monografias com Excelência. Em 2003 eu transformei ele em livros, e aí foi onde abriu as portas do Brasil para mim. Porque através dele eu fui para o CONAD, Congresso Nacional de Administração, pela primeira vez, e ali tinha a faculdade do Brasil inteiro, e ali eu comecei a visitar o país. Então eu escrevi ele, que era direcionado para alunos. Depois eu escrevi o Despertando Campeões, onde eu conto a minha história, né? Eu conto a minha história de ex-jogador de futebol, ex-operador de... Tem gente que não sabe, cara, que eu fui operador de empilhadeira na John Deere, 3 anos, cara. Eu não sabia, cara. Esquentando as costas aqui com aquele cilindrão ali, fazendo checklist todo dia, levantando a mangueira, desce ali o braço pra cá e tal. Então, assim, fiquei 3 anos lá. Então eu conto essa história dessa mudança. Porque, como o Danilo disse, o meu projeto era ser jogador de futebol. O primeiro filho homem de um repórter esportivo, esse menino tem que ser jogador de futebol. E eu gostava muito. Então eu fui até onde eu me senti feliz. Aí, a partir do momento em que eu não me sentia mais feliz, eu resolvi tomar uma decisão. E eu estava realmente sem rumo, sabe? Pedindo em oração, sou um cara de muita fé, que Deus me desse uma direção. E eu já tinha parado de jogar futebol. E eu recebi um telefonema do finado Nivaldo Santana, que foi treinador aqui no Crack. Aí ele me chamando para ir para um projeto do Fluminense de Feira de Santana. Confesso que eu fui porque era Bahia. Era Bahia, né? 90 quilômetros de Salvador, e eu, negão, gosto de axé, então vamos embora. E chegando lá, quando nós passamos para as finais do campeonato, nós tínhamos palestras com os caras da Pirelli. Lá tem uma fábrica da Pirelli. E aí os caras iam falar de qualidade, de trabalho em equipe. Então aquilo assim, meu olho brilhou. Aí chegou em casa, terminou o campeonato, para acabar de completar, não recebi, né? Que naquela época o futebol era complicado. Sentado na mesa como estamos aqui, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, eu falei, eu não vou mais jogar futebol, eu vou ser palestrante. E muitas vezes você não tem o apoio dentro de casa, não é por não ser apoio, é por não entender ainda o seu propósito. Então o medo de você, da mudança, a mudança ela provoca medo. Você tinha que ver a cara do meu pai, cara. Porque sempre apaixonado por bola, né? Sempre tá no meio. Sempre tá no meio. E aí ele falou, cara, mas o que você vai fazer? Eu falei, vou ser palestrante. Ele falou, como? Não tem empresa em Catalão. Era em 99. Tava chegando o Mitsubishi John Deere, né? A antiga Anglo-América ainda não tinha o projeto Goiás de expansão, que vocês conhecem muito bem. Então, assim, era muito restrito e não tinha aqui em Catalão alguém que falasse, não, qual que é a sua profissão? Palestrante. Não existia isso. Mas aí, quando você toma a decisão, a responsabilidade é sua. E Deus não dá o presente pela metade. Se ele colocou aquilo no meu coração é porque ele tinha um propósito. E assim eu fui, cara. Aí eu fui estudar, passei no vestibular, entrei na John Deere para pagar a faculdade. E aí, com 3 anos de John Deere, pra você ter uma ideia, tanto que é essa questão de propósito. Nesses 3 anos eu tive uma promoção. Eu falei pro meu chefe, falei, tá para outra posição. Porque o meu tempo aqui tá finalizando. Eu vim aqui para aprender. Eu não vim aqui, o meu objetivo não era chegar a ser gerente de RH ou gerente de produção. Seu propósito era outro. Meu propósito era aprender, porque eu precisava entender de empresa. Meu cliente lá no futuro seria empresa. E aí eu fui. Então, nesse livro, Despertando Campeões, eu conto toda essa trajetória. E eu estava com ele pronto para lançar em 2013. Foi quando eu recebi o convite para ir para os Estados Unidos.
Então, para dar a palestra nos Estados Unidos, eu falei, opa, então vamos dar uma segurada para o último capítulo desse livro, né? E aí eu fui para os Estados Unidos da primeira vez em 2013, e aí o último capítulo ainda chama, né? Dos gramados para os palcos do mundo, que é o último capítulo desse livro Despertando Campeões. Daí eu escrevi, na pandemia, o Levante a Cabeça, que é prático para autoconfiança. Na pandemia, nós temos uma tendência muito grande de ter uma autoconfiança baixa. A gente não confia na gente. A gente fica esperando os outros falar que a gente é bom, que a gente é capaz, e não acredita. E mesmo assim a gente não acredita, né? Às vezes a gente acha que é sorte, uns acham que é karma. Então, assim, tem uma série de crenças limitantes que atrapalham a nossa autoconfiança. E é difícil você ser autoconfiante. Diego, o dia que eu te vi a primeira vez falando em público, foi naquele treinamento que eu estava, e você chegou. Cara, eu vibrei, de verdade, porque eu gosto de cara que tem... Obrigado. Sério, cara. Essa autoconfiança de falar com os caras e ter... É um termo que eu uso e as pessoas não entenderam o verdadeiro sentido, que é dominar. Porque lá na palavra diz, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para dominar. Está escrito lá, a palavra está lá, dominar. Só que as pessoas têm medo de dominar. E tem duas opções. Dominar é dominado. Né? Perfeito. E você chegou dominando, cara. Então eu vibrei de falar, até em off aqui usei algumas frases que você utilizou. Então eu gosto muito disso. Então, como a gente tem essa dificuldade, e a pandemia exponenciou isso. Ficamos presos, né? Terror a todo momento, você não podia isso, você não podia aquilo, porque o medo que estava instalado, muita gente perdeu. E eu comecei a fazer alguns exercícios para melhorar a minha autoestima. A minha autoconfiança. Quer dizer que até você, então, mesmo com esse conhecimento todo, também... Sim. Também sofre. Sim. E, cara, isso você vê interessante, eu acompanho muito o Rogério, os vídeos dele de motivacional ceia, dele posta, ele caminhando, motivando as pessoas, entendeu? Esses dias ele até desafiando o povo, ó, qual a estrada que eu tô. Então, assim, eu gosto de acompanhar e realmente quando você vai vendo, é as coisas para motivar a pessoa mesmo. Especialista em desenvolvimento humano. Isso, essa é a questão. Você especializou nisso depois. Você fez administração. Eu fiz administração e aí eu não quis seguir a carreira acadêmica, então eu não fui para o mestrado. Então eu fui fazer o que a gente chama de certificações, né? Então eu caí para dentro do desenvolvimento humano. Então eu fui entender gente. Então tem 12 anos que eu estudo gente. É a coisa que eu mais amo no mundo é gente. E dói. Eu não tenho nada contra animal. Gosto demais, tem cachorro, sempre tive cachorro, vira-lata, nunca comprei cachorro, sempre adotei, eu peguei na rua, mas dói, cara, quando você escuta aquela frase assim, quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo meus cachorros. Para, gente. Tá. Aí não lê a Bíblia, porque lá fala, você veio para dominar os animais. Podemos amar os cachorros, mas a gente é bacana, né? Sim, cara. É isso que tá faltando. E fazer algo pro próximo. Fazer algo pro próximo. Não tem preço. Servir. Por exemplo, aqui, aí eu escrevi esse, lancei e foi bem. E aí as pessoas falavam assim, cara, isso eu escutei a vida inteira. Você é muito gente boa, cara. Você tem um sorrisão, você é carismático. Na época do futebol você ouvia isso, cara, é bom estar contigo. Aí fui para a empresa, lá o pessoal gostava. Aí comecei a dar aula, os alunos gostavam. Carismático. E um dia em oração Deus falou, bicho, cai para dentro. Vai ser candidato a alguma coisa? Não. Sei que alguém tinha falado pra você. Não. Vai entender o que é carisma, porque aí é um outro detalhe. Política, não? Aí que é o detalhe. Ou é outro ponto? É outro ponto. Porque, por exemplo, a partir do momento em que eu falei pro Diego aqui que ele tem o poder de dominar, que ele tem a presença de espaço, a partir de amanhã você pode ter certeza que ele vai chegar diferente na próxima sala que ele entrar. Porque hoje ele tem consciência, que tem muita coisa que nós fazemos é intuitivo. Quando você começou na locução, foi intuitivo. Depois você foi estudando e foi orquestrando a sua comunicação. Então, quando você tem essa habilidade, tem consciência dela e começa a utilizar ela de forma orquestrada, seus resultados são muito melhores. Mas a palavra que você falou que é carisma. Importante. Não, essa que você falou de consciência. Consciência. A pessoa precisa ter essa consciência. E muitas das vezes, você é especialista, acho que você pode... Acho não, você vai confirmar ou não. Para a pessoa atingir alguma coisa, se ela não tiver esse nível de consciência, ela não chega lá naquele objetivo. Não chega. E aí a importância desse tipo de trabalho que ele faz. Isso aqui que ele falou que você tem agora essa noção, você já sabia isso. Você tinha uma noção, mas ouvir isso é diferente. Ouvir de um especialista é diferente. E uma coisa, Rogério, assim, que eu queria que você falasse, né, para quem nos ouve, porque aqui grande parte são os trabalhadores.
pessoal quando tem essa consciência, por exemplo, da união, né? Sim. Quando a gente tem a união, sindicato, Sim. trabalhador com trabalhador ali, isso gera, essa união é muito forte, né, cara? É uma força. É uma mesmo. força e às vezes nós É. não sabemos o tanto que é forte, né, cara? Muitas vezes a gente corre pro lado errado. Muitas vezes a gente corre pro lado errado. Por quê? Sem Porque saber. pensa sem saber e por pensar em um curto espaço de tempo. Isso é verdade. Muitas vezes nós tomamos decisões baseadas na necessidade breve. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que você não pode trocar o prazer pelo propósito. O que significa essa frase? Eu trocar pelo prazer você me dá esse copo de água aqui, e eu tomar esse copo de água agora, vou sentir o prazer de acabar a sede, mas o meu propósito ele não vai ser alcançado, porque ali na frente eu não tenho mais água. Tomou tudo de uma vez. Tomei tudo de uma vez, pelo prazer breve. Ou de falar assim, cara, esse copo aqui, esse copo de água, como que eu posso transbordar esse copo de água? Eu posso negociar esse copo de água, eu posso transformar, eu posso ajudar alguém com esse copo de água, com a metade desse copo de água, e alguém ficar, entre aspas, porque existe a dívida subliminar. E existe a lei da semeadura também. Eu posso fazer N coisas com esse copo, mas o cara bebe ele de uma vez. E aí ele não vê lá na frente. E no campo do trabalho, o grande erro do trabalhador é olhar para o amanhã. Ele tem que olhar para depois da manhã. Você sabe, vou te contar uma frase. Eu cheguei no sindicato há 12 anos atrás, um negociador, já de cabeça branca, ele já até aposentou. Ele falou assim para mim e pro Danilo. Ele falou assim, Diego, ó, nós chegamos naquela vontade, o Danilo até tocou ele a pontapé daqui na Primeira negociação. Aí Barriga verde, né? Barriga verde. Não, aí ele falou assim pra mim, Diego, vou te contar uma história. Eu queria ser como especialista, ver se ele tem razão. O trabalhador é assim, ó. Você oferece R$10 pra ele hoje ou R$100 daqui a um mês. Ele pega 10 hoje e te xinga daqui a um mês, porque ele não pegou 100. Eu xinguei, eu falei, você é louco, não existe isso. Hoje, cara, eu vou te falar uma coisa. Eu já tô quase concordando com ele. Não, a concordância é porque o cara não vai esperar o final do mês não é pra te xingar pelo 100. Mas ele quis dizer isso que você tá falando, a escolha da brevidade, do breve, da agora, os R$10 agora. Imediatismo. E não 100 daqui a 30 dias. O mediativo chama atenção. Você olha ele primeiro, o mediativo, mas o longo prazo é o que vai dar retorno. E não é o mediativo. Cientificamente. Isso é comprovado. E nós temos aqui dentro da sala um pastor que pode confirmar. Existem ciclos. A vida, ela é de estações. Deus foi tão perfeito que criou as estações. Só que a gente não quer viver as estações, não quer respeitar ela, né? Não quer. E assim, as pessoas estão tão loucas. loucas. Aqui que é só o verão, velho. Verão que é mentira. Então, Diego, as pessoas elas não sabem viver os ciclos. Existe a noite e o dia, existe o verão, existe. Lá na palavra diz: existe um tempo para tudo na terra. Tem tempo que você vai chorar, velho. E é pro seu crescimento. Você também, você está falando de uma forma, eu já me ocorreu aqui da forma que você tá, quando você falou em pastor, tem possibilidade de você virar pastor também? Pastor não, por causa da minha religião. Eu respeito todas as religiões. Qual? Eu sou católico, sou ministro da palavra, ministro da pastor que ele disse que é o Thiago, né? O jovem que nos acompanha. Sim, é o nosso produtor. É o nosso produtor, é pastor. O Thiago é pastor. E eu admiro muito o trabalho dele, acompanho, por isso estou dizendo. Converso com fiéis que o Danilo seguem. também vai virar pastor. E assim, deixa eu pontuar algo aqui, te interrompendo, que é fundamental e é o objetivo desse podcast. Esse podcast surgiu, a ideia aqui, eu fiquei muito feliz quando eu fui até convidado para participar, essa mesma alegria que você teve aqui quando você sentou nessa cadeira, eu também tive, porque é algo que transcende. Sim. Quando o Diego me chamou, falou, olha, nós fazemos aqui um trabalho e a gente precisa mostrar isso para a comunidade, que vai muito além da nossa representação com o trabalhador. Eu tenho falado que esse sindicato ele vai além dos muros. E a sociedade precisa saber, Sim. mais que isso, ela precisa entender a dimensão desse trabalho que é feito, onde o sindicato, o Diego gosta muito de usar aquela palavra, que é a relevância dessa entidade para a sociedade como um todo. Você que está de fora, qual é o olhar do palestrante, mas também do amigo, já colocou aqui, sobre essa entidade, esse significado que ela tem hoje para Catalão, com pessoas como o Diego, o Danilo e os demais membros dessa diretoria? Toda instituição, quando ela não é conhecida a fundo, ela é apedrejada.
Por que eu digo isso? Muitas vezes a pessoa ela não entende. Vou dar um exemplo. Você sabia que o cara do açougue é beneficiado pelo Metabase? Sabia que o cara do Uber, do carona, ele é beneficiado pelo Metabase? A mulher da loja de roupa, ela é beneficiada. Só que, como a gente falou da brevidade, as pessoas elas não entendem o indireto, o ganho indireto. Porque quando um sindicato ele vai faz uma negociação, consegue, vamos falar no catalanês, no português claro, quando ela consegue um dinheiro a mais pro trabalhador, esse dinheiro vai ser gasto no açougue, na loja, na padaria, o cara vai pra festa. Então o efeito colateral positivo é muito grande. Mas o que acontece? Muitas pessoas, quando elas começam a presidir ou estar à frente de instituições, tem uma coisa que destrói as pessoas. A vaidade. A vaidade destrói. Em qualquer instituição. Qualquer. Nós falamos aqui de igreja. Se o pastor, o pároco, o padre, o cara do centro, o cara lá da Umbanda, se ele tiver vaidade, aquilo ali vai cair. A soberba precede a ruína. E aí, muitas vezes, essa vaidade... Eu cheguei a estudar o comportamento humano, quando eu estava falando do livro do Carisma, que eu fui estudar carisma e fui entender essas situações. Sabe o que é vaidade? É falta de identidade. Porque quando você sabe quem você é, uma crítica não te abala e um elogio não te embriaga. Por que a crítica não te abala? Mesmo se ela estando correta. Se você me faz uma crítica, Diego, e você está correto, eu vou acolher a crítica, vou te agradecer e vou resolver a situação de imediato. A grande maioria das pessoas, elas carregam críticas que não são inerentes a ele, certo? E carregam críticas que são... E não resolve, fica carregando aquilo ali em vez de deixar para trás. Ruminando aquilo. E a questão do elogio também. Às vezes você recebe um elogio falso e acha que tá bom e não tá bom nada. Acredita. E muitas vezes você recebe um elogio e deixa de melhorar. É muito grande. Então, a importância do Sindicato Metabase. Ciclos. Eles não montaram isso daqui. Eles chegaram e melhoraram o que foi feito. E aí, é a grande responsabilidade que vocês vão deixar para a próxima geração de gestores do sindicato. Porque vocês melhoraram. Então, vocês levantaram o sarrafo. E isso vai fazer com que os outros tenham que fazer, no mínimo, o que vocês fizeram. Ou... vão fazer até o final da gestão de vocês. A importância na cidade, ela vai muito de quem está gerindo. E como que é visto a importância de quem está gerindo? Uma palavra, ela muda a vida profissional de todos nós que estamos aqui nessa sala e de todos nós que estamos aqui conectados. Resultado. A relevância, ela tem pelo resultado que é entregue. Então, isso que eu falei aqui são resultados que, às vezes, a comunidade não entende. Quando você vai para uma negociação com uma empresa, o cara do açougue que acha que não vai ser beneficiado, ele fica puto contigo. Nossa, perdão. Ele fica bravo contigo. Porque não tem ninguém para defender nós, caramba. Os caras estão lá só com eles. Nós está aqui, não sei o quê, vigilância está apertando nós. Aí eles vêm com os problemas deles... e não conseguem enxergar que aquilo vai ter um impacto para ele. E aí, por ele não ver, aí quando eu disse da brevidade e do direto, ele não vê que aquele, aí eu vou usar o português claro de novo, que aquele dinheiro, a essência, que você está arrumando para o trabalhador, a melhoria, o incremento na receita do trabalhador, vai rodar aqui para ele. Então, esse trabalho de comunicação... Návio, isso a falta de comunicação é que atrapalha. Ou a comunicação errônea. Então, isso aqui que vocês estão fazendo eu falo que não é nada de grande. Vocês estão prestando contas do trabalho de vocês para a comunidade. Exatamente. Porque o trabalhador sabe do trabalho de vocês. Ele já sabe. Ele já sabe. Você está lá 5, 6 horas da manhã, está lá na rodada de turno. Porque, por exemplo, Návio, eu fui fazer uma cipate uma vez.
Não, 2 vezes eu fiz, né? Mas na primeira eu presenciei isso. Cara, eu cheguei um dia lá meia-noite, então eu chegava 11 horas para pegar o turno da noite. Porque era assim, as partes lá funcionam. Você faz a abertura oficial, né, na segunda-feira, e durante a semana você vai rodando os turnos. E naquela época tinha os A, B, C e D, né? Sim. Então assim, cara, aí eu chegava lá, 11 horas, os caras estavam lá. Da noite. Da noite, 11 horas da noite tava lá. Aí acabava a palestra e tal, aí ia embora, 11, aí acabava 1 hora, saía de lá 1h30, até que você arruma tudo tal. Aí voltava, chegava lá às 6h30 pra fazer tudo. Os caras estavam lá. E aí? Ninguém vê isso. 12 anos de jeito, até hoje é de jeito. Hoje nós tá. Então, eu vi lá nas redes sociais. Então, essa, entre aspas, prestação de contas é para quebrar esse paradigma que o sindicato trabalha em benefício do sindicato. Não. Ele trabalha em benefício da cidade, da comunidade. Eu falo muito que é essa a questão. E eu rogo a Deus, né, que vocês se dispam da vaidade. Se despir da vaidade é não deixar vocês perderem a identidade de vocês. Você continua aquele moleque, cara, que tava lá lavando a chuteira do Bogué. Falando do futebol. Você não contou. Não, eu mandei aqui a Então, foto assim, pra ele. essa questão de servir. Cara, se as pessoas entendessem o valor de servir, qualquer coisa. Porque eu só peço pra você o que eu não consigo fazer. Então, se você está me servindo, você é melhor do que eu naquilo. E as pessoas não têm essa compreensão. Não né, tem cara? essa. Mas por que não tem essa compreensão? Porque a cultura do imediatismo, a cultura da vaidade, a cultura do farinha pouca, meu pirão primeiro, entendeu? É essa cultura que esse programa tem que quebrar com relação a esses paradigmas criados para os sindicatos. Porque muitas vezes, por isso que eu falo que a mídia ela tem que trabalhar correto. Porque a mídia influencia, cara. Eu trabalho mensagem subliminar, cara. É assustador o que os caras conseguem fazer através da mídia, cara. Tava aqui com um especialista, né? Eu lembro. Não, o cara teve uma. Olha aqui pra você ver. Eu não trabalho com nomes. Mas ele presta. Aí, se eu contar essa parte, depois vai saber. Ele mudou o rótulo uma vez e incrementou a receita da empresa. Foi lá em cima. O Nava anotou o nome dele ali, ó. Não, eu notei. Não. Depois a gente Lembra disso? Então, entendeu? Assim, Assim, o quanto é importante. Mensagens subliminares. Mensagem subliminar. Mas eu acho que dá até para contar rapidamente isso. O rótulo do Guaraná Amazonas era ainda na época do Elcim, que era dono do Jorge, filho do Jorge Primo, que era dono. Vendeu, passou pro Danilo. Danilo foi, chamou. E aí eu começando a agência, isso em 2005. E aí o Fred tinha acabado de chegar da cidade e tal. Eu brinco com o Fred, ele fez a pós-graduação comigo. Um dos trabalhos que ele fez foi esse. Eu fazia o atendimento, fazia o briefing e passava para ele. Pegava as informações. E aí a gente fez aquele, foi quando surgiu aquele rótulo, ele era a mensagem subliminar que parecia o do Guaraná Antártica. É mesmo, verdade. Saca? Agora eu saquei aqui. Entendeu? Entendeu? Assim, Você comprou sem saber. teve gente que me falou isso, cara, mas eu comprei, eu achei que era, mas ele já estava geladinho, bom demais. Pau, Mas, então, e aí fez o quê? Fez a pessoa experimentar, gostou e foi. E aí, que o trabalho de vocês aqui da TV Metabase é essa. Que é mostrar e a pessoa entender e aí abraçar. Bacana. Mas teve uma mensagem subliminar, nada assim, pra mudar. Foi mensagem subliminar que ele virou vascaíno? Não, Você que conhece ele, o Neri não é vascaíno. Ué, claro que ué. É, e roxo. Ué, tá doido? É, e roxo. Ali é algo bonito, que eu fico impressionando. Não, eu fico impressionado os pais que não conseguem transferir isso. Cara, eu vou falar um eu não sei se você conseguiu já com seus vou te meninos contar lá. o que é. É flamenguista, não é? Não, deixa eu te contar. Qual o tempo aí que nós já estamos no fim? Um abraço aí, pessoal. Deixa eu te falar, o Rogério tem uma história dele que a única vez que foi no jogo do Vasco, parece que o Vasco perdeu, né? Você tava lá. A primeira vez que eu levei a Pietra. Eu fui perdeu. batizar a Pietra. O Vasco perdeu. Agora eu fui também. Foi contra o Sampaio. Eu fui Sampaio correr no coisa. A primeira vez que eu fui contra a Pietra ficou maluca. Só contando um pouco dessa história do Rogério, pra você ver que a gente fica feliz um cara igual o Rogério, que é um cara reconhecido na cidade, que além da palestra leva o nome da cidade. Eu mandei a foto do Rogério, quando ele tava no crack, pra ele, no dia à noite. Eu tava com meu menino lá na fazenda, conversando com ele, que ele gosta de bola, o Rogério sabe, o Douglas, então assim. Aí eu falei assim, meu filho,
bola é bom, eu falando assim, mas pense em alguma coisa pro seu futuro, que às vezes não pode dar certo, porque a gente como pai... Claro. Sim. E aí me veio na cabeça o Rogério. E aí eu fui contar a história de vida do Rogério. Então o que eu fiz? Eu tinha minhas fotos, eu sabia da foto dele, falei assim, você sabe do Rogério Borghetti? Porque o Rogério conheceu meu filho, tem intimidade através do crack, então Sim, assim, a sim, gente... sim. Aí eu fui, você lembra o Rogério lá do crack e tal? Eu conheço mais para o Borghetti, falei assim, peraí. Aí eu peguei e lembrei da foto dele. Falei assim, ó, hoje o Rogério, eu mostrei primeiro o Rogério que ele é hoje. Um cara respeitado na cidade, palestrante, um cara de cultura, que todo mundo só fala bem. Então assim, falei, sabe esse Rogério aqui? Mas ele começou aqui, ó. Aí fui mostrar de futebol pra ele, falei assim, ó, foi jogador, foi campeão no Vila. Eu quis mostrar pro meu filho que é o seguinte, bola é Foi bom. campeão sem fazer gol, né? Aí eu falei assim, bola Sofreu o pênalti e tirou o craque. aí eu falei assim, O menino lembra. bola é bom, meu filho, mas vai pensando. Então, assim, porque a gente tem filho, que é o seguinte, você tem que ter uma segunda alternativa, ver Sim. o que você quer pra sua vida. Se der certo na bola, beleza, você tá realizando sonhos seu, do seu avô, meu. Então, assim, mas se não der, você tem que começar a construir, querer algo. Foi isso que eu... Então foi nessa noite que eu... Aí eu falei, vou mandar essa foto pro Rogério. E lembrando, Rogério, pra você ver, o Rogério falou que no começo é bom e as coisas é bom, as amizades. Eu fui pra Goiânia semana passada e aí eu postei que eu tava em Goiânia. Minha mulher, que eu não gosto de postar, meu centro é só trabalho. E o Gilberto Pereira viu que eu tava lá, ele tá no Atlético hoje. Então, Sim, sim. aí ele chamou pra jantar, aí nós foi tão assim, essa amizade não tem preço. Nós foi contar de história, festa quando nós fazia, que acabou o campeonato indo pra Goiânia. Então assim, É isso aí. aí eu falei, aí nós lembramos. Não, sabe o que eles fizeram na festa? Eles jogavam. Não, o Rogério era solteiro, mas não tinha nada de bagunça, não. O Rogério sempre foi tranquilo, o certo é certo. E eu não sei o que aprontou, que o Rogério não queria entrar na piscina, eles jogaram ele com roupa e tudo, e carteira, você lembra desse trem? Carteira com dinheiro, documento. Os caras sacanearam ele, não vou entrar não. O Rogério foi sempre na dele, sempre. Eles fizeram isso com ele. Pagou o preço. Bom, pessoal, a gente tinha muito mais outros assuntos, mas nosso tempo, Rogério, esse podcast começou, era para ser 15 minutos. E a cada dia que passa, eu escuto ele falar, esse foi bom, esse foi o melhor que nós fizemos. Não, mas nós não podemos ir embora sem assim. Eu queria fazer uma pergunta Claro. pra ele é secretário de Ciência e Tecnologia. Então, Isso. assim, Não, eu pensei que ele ia me cobrar no ar, velho. Eu tô devendo ele. Pois é, ixi. Aí não, aquela... Você que não sabe, tem uma aposta aí, ele perdeu, pra variar o Vasco perdeu, ele apostou no Vasco, só toma tinta, né? Vai cansar de perder a aposta. Mas, Rogério, como é que você entrou rapidinho assim, né? O nosso tempo tá. Mas assim, como é que você entrou, cara, nessa questão política, todo mundo já sabe, mas ser secretário de Ciência e Tecnologia, porque isso é uma área importantíssima, Sim. né, cara? Hoje, ciência e tecnologia baliza praticamente o mundo, né, Nath? Eu vejo que nós estamos engatinhando. Ou melhor, a gente ainda está deitado no berço com relação à ciência e tecnologia, do que ela pode ser feita dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado. E a gente vê assim, por exemplo, dentro do nosso estado nós já estamos caminhando. Hoje, Goiás é o terceiro estado dentro do setor público mais digital do país. Isso melhora a vida do trabalhador, né? Da Trabalha. sociedade, né? Melhor. Um dia, você falando disso, tanto que é interessante, quando as pessoas sabem discernir uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um dia um cara perguntou assim, quem fez mais bem para a humanidade? Madre Teresa de Calcutá ou Bill Gates? Se você perguntar pro Nave, Madre Teresa. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ela na área dela e o Bill isso, Gates. perfeito. Ela inspirou a caridade no mundo. Eu vou fechar com Madre Teresa hoje, esperem, aguardem. Entendeu? Ela inspirou o mundo a fazer caridade sem olhar para quem. Ponto. Verdade. O Bill Gates, ele melhorou a vida das pessoas. Ele facilitou o trabalho. Quem aqui fez datilografia como eu, sabe o que é ter um notebook hoje. Sabe o que é ter. Então, ele começou lá atrás com isso. Então, a gente tem que entender que a ciência e a tecnologia não tem como você ir contra. Não, eu lembro quando colocou o computador no Detran, meu pai chegou lá em casa xingando tudo. Meu pai do correio. Vou quebrar aquele trem, vou meter o pé nesse trem. Não, dá certo não sei o que. Então, não tem como correr. A ciência e a tecnologia, ela ajuda muito. É aquilo que a gente falou. A gente não falou que a instituição, quando ela é presidida por alguém que realmente tem interesse em servir, as coisas são boas. A tecnologia, quando você utiliza ela para ajudar a comunidade, por exemplo, quando eu falo que nós estamos engatinhando e precisamos... Catalão é uma no interior,
é uma das cidades mais bem protegidas por causa da câmera. Das câmeras. Das câmeras. Controlamento. Só que isso é mal divulgado e mal trabalhado. A questão dessa... Isso é ciência, isso é tecnologia. Ué. A maioria dos crimes desvendados foi através das câmeras. Das em Catalão. câmeras em todos, Catalão. Todos foi pego. Não, todos. e não é só... Por exemplo, ajudou um cara... Pra você ver, um dia um cara me procurou, pra você ver o que é a facilitar. Ele recebeu uma multa lá em São Paulo. Lá em São Paulo. E ele estava estacionado... Aí o cara é representante comercial... Ele sabe, cara, nesse dia aqui, nessa hora, eu tava na porta da loja tal. Eu tava atendendo o cara lá. Meu carro tava lá. A câmera pega lá. Nós fomos lá no Copom, pegou a foto do cara e botou na defesa. Não pagou a multa. Ajudou a população. Ajudou a população. Hoje, o aplicativo da prefeitura, que já foi... Ele foi criado antes de eu assumir a secretaria. Na palma da mão? Na palma da mão. Cara, você não precisa mais ligar. Pô, bacana. Às vezes... Fala aí pra nós, porque né, quem está nos acompanhando, os trabalhadores... Por exemplo, você ele baixar... é só você ir no Apple Stores ou no Android aí na loja, baixar Catalão na palma da mão. Chegando lá, aí lá tem. Você pode... Hoje, qual que é o grande problema? Lote sujo. Você não precisa ligar, ouvir na prefeitura, ou pedir alguém, ajuda lá. Não, é só no aplicativo. Vai cair lá no colo do João Antônio e já vai mandar o fiscal ir lá, notificar o cara do lote. Se o cara não limpar, ele vai ser multado pelo IPTU. Vai vir a multa do IPTU. Então, assim, tem esse serviço, facilita. Por isso que eu falo assim, e tem muita coisa. Por exemplo, se você pegar o Expresso do Estado... Isso tinha que ser melhor divulgado. Né, cara. Mas assim... É um serviço de muita relevância. É o que a gente está falando aqui sobre o que vocês fazem. Se as pessoas não têm conhecimento, eles vão criticar. E aí, mas a minha grande preocupação aqui, quando eu falo de ciência e tecnologia, e a minha especialização, como eu gosto muito da ciência, eu utilizo muito, mas eu vejo muito comportamento humano. As pessoas estão desesperadas que vão perder empregos. Não existe isso. Deus, quando criou a baleia, precisava comer 1 tonelada de peixe por dia. E Deus provendo. Até hoje tem baleia. E ela come 1 tonelada de peixe. Até o que você usou da datilografia, quando criou o computador, todo mundo achou que ia acabar. Entendeu? Modernizou. Ajudou as pessoas. Então a gente tem que seguir o fluxo. Fluxo. Mas a minha preocupação está onde? Nós começamos a fazer um trabalho de base indo nas escolas. Falar sobre as novas profissões. Falar sobre olha pra você ver, tanto que hoje tá mais fácil. O Douglinha quer ser jogador de futebol. Ele não vai precisar parar de estudar para ser jogador de futebol. Ele vai cursar uma faculdade de onde ele estiver. Online. Não, pra você ver que ele tá jogando bola hoje, ele tá fazendo curso para tirar carteira online. Entendeu? Se você ver, chegou, né? Por exemplo, o Marquinhos Bento, volante que estava aqui o ano passado, estava até no Goiânia esse ano. Ele forma agora no meio do ano. Ele forma agora no meio do ano em educação física. Melhorar. Porque entendeu? Antigamente o cara que era jogador então, assim, o que precisa ser feito é trabalhar essa base. Eu fui nas escolas, quando eu falava dessas novas profissões, as tendências, os meninos ficavam, poxa, não, nunca vi falar, não sei disso. E oportunidades, por exemplo, isso aqui é uma bomba atômica que está na sua mão. Você faz o que quiser com isso daqui. Se você quiser ganhar dinheiro com isso aqui, você ganha e muito. Se quiser perder, perde. E muito. Se você quiser consolidar sua família, você consolida através disso daqui. Se você quiser consolidar suas amizades, você consolida. Ou também você perde tudo. Destruir tudo. Tá tudo aqui, Tá tudo aqui. E agora com esse chat GPT, que tá na ordem do dia, é assunto para outro podcast. O próximo a gente vai convidar ele. Deixa eu só te falar uma coisa. Porque vocês viram os posicionamentos? O chat GPT... Ele vai... Quem souber usar o chat GPT, cara, vai facilitar demais o trabalho. Não, ontem o criador foi na Câmara nos Estados Unidos. O Congresso chamou o cara lá. Falou, vem cá, né, vamos resolver aqui como é que é esse negócio. E ele foi categórico. Primeiro, ele falou que é preciso ter fiscalização em cima, apesar de não ter dado as informações que precisava. Sim, cara. Mas, enfim... Aquela colocação dele e a preocupação também que existe, porque vai dominar o mundo, cara. Agora, a inteligência artificial já está comprovado por esses especialistas. Teve aquele outro que saiu do Google agora recentemente, o cara saiu preocupado. Ele falou, cara, agora não tem jeito mais não. Então, você quer ficar preocupado? Você quer ficar preocupado? Entra num site chamado Faith Popcorn.
FAITH Popcorn, POPCORN, faithpopcorn.com. Ali você vai ver o que é tendência. E não é de agora. Pois é, já. Você entra lá, os caras falaram lá atrás, é uma agência de tendências. E lá atrás o cara falou que ia vender água garrafada. O povo ficou louco. Nunca! Vender água engarrafada? Não existe. A água tá aí pra todo mundo. Quem vai comprar água em garrafa? Tem um outro cara também, quem quiser entender sobre isso, e eu descobri ele em 2000 e acompanhei, ele chama Alvin Toffler. Escreveu um livro, Choque do Futuro, em 73, você acha que você está lendo ele hoje. Ele veio aqui, fez uma consultoria para o Grupo Algar, na época, e falou da questão do telefone móvel, dessas coisas todas. E ele falou, em 99, sobre a construção de uma praia do Cerrado. É louco. Em 99, por quê? Questão de mobilidade. Nós, quanto sindicato, né, nós temos que atualizar e trabalhar para ter essas modernidades, mas sem perder os postos de trabalho. Né? Não. É isso que nós vamos. Então, mas aí o que eu estou querendo te dizer? Dia a dia. É isso que é o papel do sindicato hoje. É colocar a consciência no trabalhador de que forma que isso vai ajudar a vida dele. E não levar de forma assustadora. Porque como está levando agora, está levando de forma assustadora. A forma, né? A forma como está sendo. Por quê? Porque não tem profundidade. Verdade. Entendeu? Não tem Falta de profundidade. informação. Falta de informação. Rogério, beleza, a gente vai terminar. Eu tenho uma dúvida rápida. Eu fiz curso de datilografia. Eu acho que você fez bem antes. Não, era. Você foi. Eu fiz. Aí a pergunta é a Você foi seguinte. telégrafo. Você foi telegrafista. Você e meu avô venerável quando chegou aqui. Eu entrei na Quem rádio. gostava era o Jarbas Nascimento, mexer com telegrafia. É verdade. Rogério, pergunta simples. Eu fiz o curso de datilografia, a gente tinha uma parceria na rádio quando eu cheguei aqui, Rádio Liberdade. Você pode fazer o curso lá no seu. Ali no seu. Aqui, Na Olivete. Não, de baixo, era o Osmar. O Osmar, eu fui Progresso. Parceria. Autoescola da datilografia. Aí eu cheguei e falei, quanto tempo? Mas a Cláudia, professora minha, a média 3 meses. Eu demorei 6 meses. Mas eu fui até o fim e concluí. Tenho o diploma lá em casa até hoje. Resiliente. Aí a pergunta é a seguinte, cara, o curso de datilografia dava um status para as pessoas, bicho. Dava. Hoje, o que é que substitui o curso de datilografia, Rogério? Na sua avaliação. Olha, deixa eu te falar. Hoje não é o curso que te dá status. É aquela palavrinha que eu falei que é o resultado. Por exemplo, antigamente você ia entrar na empresa, na mineradora, num cargo administrativo e precisava do inglês, eles pediam seu diploma para saber onde você fez o inglês. E tinha peso. Por exemplo, quando eu fui entrar na John Deere, já que você falou de datilografia, eu tive que fazer o curso o básico de informática. E aí, para ter o status, ou era na Beat Company, Eu fiz lá. ou no Senac. Entendeu? Só os dois tinham valor. Os dois Se você tinham chega valor. com Era outro, grife. É. A escola de inglês era CCAA, né? Franquia nacional. Tá. Hoje, por exemplo, vai entrar lá, a vaga fala precisa do curso de AutoCAD. Ele não quer saber onde você fez, não. Ele te dá a tarefa, vai lá e faz. Esse é na o entrevista. ponto. O inglês faz a entrevista. A gente liga, exato. velho. Eu lembro um dia que eu fui pra pista pra ver como é que tava. Né? Tinha muito tempo que eu não ia pra pista. Falei, cara, vou concorrer uma vaga aí. Aí concorri uma vaga, né, cara? Tá. Aí eu falei que tinha inglês. Tá. Aí a mulher me ligou. Ela já meteu o inglês, pai. Pra ver se você sabia mesmo, né? Já foi dentro. Entendeu? Então, isso é prestação de serviço. Aqui. Além é mais esse item aqui no podcast, no Metabase da Cidade. Para encerrar, a gente agradece. Eu vou, como eu prometi, vou encerrar com Madre Teresa de Calcutá, que é uma referência que eu tenho também. Para nós. Para todos nós, né? Ela tem um texto muito bonito, mas tem uma frase do texto de Madre Teresa que é muito importante, para mim especialmente, e está 100% dentro desse contexto que nós estamos falando aqui hoje. Comunicar-se a primeira necessidade. Madre Teresa de Calcutá. A importância disso. Você falou de comunicação, então, da importância da gente estar fazendo isso aqui e levar isso não só para o trabalhador, mas para a comunidade como um todo. O que existe, o que funciona sem comunicar-se devidamente, cara? Não existe. Bom, isso é o que o Sindicato Metabase tem feito, né? Tá fazendo, através do podcast, das ué. mídias sociais, da comunicação pessoal, as assembleias que o Danilo, né, conduz bastante com o pessoal, do mão dadas que a gente tá lá todo dia, essa que você vê lá a gente chegando na hora do turno. Então nós estamos trabalhando nessa comunicação, né, direta com os trabalhadores para tentar fazer eles entenderem essa questão direta
e a indireta. Então, assim, Rogério, obrigado pela sua presença. Nos engrandeceu demais. Não, sem desmerecer ninguém, eu acho que foi hoje o podcast mais culto que nós tivemos. Né, Danilo? Isso foi. O Rogério vai ter que voltar de novo. Não deu nem pra eu tô acabar. aqui, eu já. Vai ter que voltar. Eu já queria te convidar para ver o podcast que nós temos outro aqui, é o do Danilo, do Amigos do Amigos Topeiro. do Topeiro. Esse nós só falamos de futebol. Esse eu queria te chamar pra você, mas nós só falar de futebol. Deixa eu te falar uma Você coisa. contar como você foi campeão sem fazer um gol. E eu vou falar um negócio pra você. Não vem peita não, que é fria. Quem conhece, conhece. Viu? Você não vai conseguir me tirar do sério. Entendeu? Mas ó, você é de uma época, e aí pra quem nos acompanha, tô fazendo igual você, pra encerrar. Você é de uma época que assim, hoje eu tenho gosto e torço pelo craque ainda, mas você é de uma época que dava mais gosto ainda, porque ia na cidade, você mesmo disse, tinha 5, 6 jogadores da cidade. Isso era prazeroso demais. Então assim, você representou uma galera. Isso, né, cara? A minha geração fechou isso, né? Você fez um Acabou. orgulho. A minha geração da gente fechou que era, isso. Foi a que era última, né? menino. Foi. Sábado, a gente estava naquele evento lá no Brasil Fogo e eu e o Juliano, a gente estava conversando sobre isso. Juliano, lá da Semoc. Da Semoc. Yeah. Nós estávamos conversando Bom sobre jogador. isso. Jogava mais ou menos. Não, o cara Era bom, hein? Meia esquerda. É. Estiloso. Tem que parar pra estudar. Lento. Deixa isso pro Topeiro. Um abraço, valeu. Valeu, gente. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ó, já vou deixar o tema pro próximo, então. É a respeito, tem uma peça que tem no Brasil aí, um cara bacana, líder servidor, Gandhi, líder servidor. Vocês falou a importância de servir, de se doar pro próximo. O Rogério depois futuramente vem pra gente falar sobre isso. Um abraço, até o próximo Metabase na Cidade. Se inscreve aí, não esqueça. Valeu, até. Ativa o sininho. É isso aí.